Fátima e hoje trago-vos a minha opinião acerca do livro O Último Olhar de Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares, irei começar por dizer isto, Miguel Sousa Tavares é o autor que eu mais gosto de ler. Já li quase todos os livros que ele editou. Livros para adultos, eu sei que ele também tem algumas edições para crianças, esses ainda não li nenhum, mas sempre que surge um livro do Miguel Sousa Tavares eu faço questão de o comprar para o ler, porque a forma como ele escreve é exatamente aquilo que eu gosto num livro. O meu livro preferido sempre é o Equador e sempre que surge algum livro dele eu fico expectante para ter a mesma experiência de leitura que tive com o Equador, que foi para mim uma agradável surpresa e é um livro que eu nunca me vou esquecer. O Último Olhar é um livro um bocadinho diferente do registro do Equador e do Rio das Flores. Aqui, nós, apesar de termos aqui um romance histórico, porque existem partes aqui do livro que irão nos levar para acontecimentos que ocorreram de verdade, como é o caso da Guerra Civil Espanhola e o Holocausto, nós aqui também iremos ter uma versão humana daquilo que foi a vivência do Covid e do trabalho de primeira linha que vários médicos, vários enfermeiros e vários auxiliares de saúde, também no meu caso trabalhadores da área social, tiveram que passar para fazer face àquilo que estávamos a viver com o Covid e que continuamos a viver com o Covid. Então, este livro tem aqui dois personagens principais. A primeira é o Pablo. O Pablo é um homem de 93 anos que tem uma personalidade muito própria. É um senhor dono do seu nariz, acho que posso dizer isto desta forma, e ele tende a seguir as suas próprias ideias e a sua forma de pensar e não se influencia com aquilo que as outras pessoas dizem que é o melhor para ele. E conta-nos, as primeiras páginas do livro irão-nos contar a história dele. Ele foi um homem que, ele enquanto jovem, enquanto criança, viveu a Guerra Civil Espanhola juntamente com o seu pai. Infelizmente, ele viveu a Guerra Civil Espanhola do lado das forças que perderam a guerra e teve que fugir do seu país, de Espanha, para fugir às consequências daquilo que ele viveu nessa guerra. Isto é um acontecimento marcante para uma criança de 12 anos e toda a sua família tem que fugir então de Espanha e refugiar-se em França. Eu por acaso não tinha isto claro, mas a Guerra Civil Espanhola foi anterior foi antecedente do Holocausto. E também não sabia que havia um tão curto espaço de tempo entre a Guerra Civil Espanhola e o Holocausto. Ele, ao viver nesse campo de refugiados da guerra, depois de viver 4 anos nesse campo de refugiados, ele foi transferido para um campo de concentração de extermínio nazi. E aí ele vai viver coisas horrendas, não sendo ele judeu, sendo ele um refugiado de guerra, viveu as mesmas consequências que um judeu viveu durante o Holocausto. Aquelas descrições daquilo que ele teve que vivenciar neste campo de extermínio, para mim foi logo um choque naquilo que o Miguel Sousa Tavares trouxe neste livro. Estava aqui à espera que o Miguel Sousa Tavares trouxesse um tema forte que era a vivência do Covid, mas nunca esperei que ele, para além dessa vivência do Covid, ele fosse nos trazer também esta narração dos campos de refugiados e dos campos de concentração de extermínio nazi, e aquilo foi logo um ponto de atenção da minha parte para com a leitura. Nós então vamos acompanhando o Pablo nesta aventura que é a sua vida, de viver e sobreviver à Guerra Civil Espanhola, de viver e sobreviver ao campo de refugiados, de constituir família e depois as coisas também não funcionarem exatamente como ele expectava, e voltar posteriormente à Espanha e voltar posteriormente à Espanha, à sua pátria, e voltar a criar raízes no país que ele já há muitos anos não tinha contacto e que continuava a sentir a sua ligação devido também ao facto de ele se sentir totalmente espanhol.
Depois nós vamos ter aqui outra personagem, que é Inês. Inês é uma jovem médica em Espanha que vive uma vida que para os outros parece totalmente confortável e que para ela é totalmente o oposto. Ela vive uma relação matrimonial com um jovem arquiteto, um jovem muito charmoso, que tem uma carreira muito promissora, que é um dos mais ilustres arquitetos do país, só que a relação deles é totalmente o oposto daquilo que faz parecer para as outras pessoas. Ela vive também uma relação amorosa com um jovem médico italiano que conheceu num congresso e vive com a esperança de separar-se deste marido com quem ela não tem grande ligação e juntar-se com o amor da sua vida, com o Paulo. E é através da Inês que nós iremos ter aqui então a introdução do tema do Covid neste livro. Este livro retrata aquelas primeiras notícias que nós tivemos da existência de um vírus extremamente mortal que tinha surgido na China e que facilmente se alastrou por o resto do mundo. Um dos países mais afetados foi a Itália e Paulo, sendo um médico italiano, viveu esse drama logo nos primeiros momentos que o vírus começou-se a alastrar por todo o mundo. Inês decidiu então abandonar a carreira confortável que tinha como médica num hospital que não estava a fazer face à Covid e tentar ajudar as pessoas mais de perto. Então decide fazer trabalho de voluntariado num lar em Andaluzia. E neste lar ela conhece o Pablo. O Pablo, como eu já vos disse, era o nosso idoso de 93 anos, que posteriormente também foi parar a um lar por vontade própria. A Inês, então, irá chegar a este lar e irá tentar identificar as pessoas que têm mais risco de não sobreviver à infecção por parte do Covid. E Pablo, tendo vários antecedentes de saúde frágil, ela identificou como sendo um dos idosos desse lar que, se for infectado com o vírus, poderá não ter capacidades de resistir. E então vai falar com ele e dizer-lhe que a partir de determinado momento ele irá ter que deixar de sair do seu quarto e ter contacto com os outros idosos, porque se ele estiver contaminado, ou se ele se contaminar, poderá não sobreviver ao vírus. E mais não vos vou contar a história, porque agora eu quero também falar da minha própria experiência em lar, quando surgiu esta necessidade de identificarmos as pessoas e de tentar prevenir as consequências de uma possível infecção. A Inês fez aquilo que nós também fizemos, identificar quais eram as pessoas que tinham menos probabilidades de resistir a uma possível infecção por parte do vírus. Só que, como é que nós, trabalhadores sociais, trabalhadores de saúde, vamos dizer a pessoas de 93 anos, que era o caso do Pablo, que, olha, você não pode sair do seu quarto, você não pode ter contato com as outras pessoas, você não pode abraçar e beijar, eu agora não lhe posso dar um abraço porque você, se apanhar o vírus, vai morrer. E tive bastantes reações por parte de idosos a dizerem-me assim. Eu tenho, na altura tinha uma senhora que tinha 90 anos, ou estava essa senhora estava perto de fazer 90 anos e por acaso foi das expressões que ela utilizou que me fez mudar completamente a forma de ver a situação do Covid. Eu vou fazer 90 anos, já vivi 90 anos, e eu que tinha na altura 27, quase um terço do que ela viveu, e ela dizer-me assim, se eu morrer, vou morrer sem poder me despedir da família. E nós tivemos, e esta médica também teve, que prevenir que as consequências fossem tremendas, mas acho que por vezes também nos esquecemos de que as pessoas que estavam ao nosso cuidado, e claro que nós não queremos ter a responsabilidade da morte de ninguém e de que as coisas corressem
pelo pior, mas elas estavam nos últimos anos da vida delas. Tanta prevenção que foi feita a nível mundial fez com que muitos idosos não pudessem se despedir das pessoas que lhes eram mais queridas e, apesar de terem tido uma vida muito cheia, acabaram por não poder, os últimos meses da vida delas, ser junto das pessoas com quem elas mais gostavam e não puderam passar o Natal, o último Natal, com os familiares, não puderam ir almoçar à casa dos filhos no último fim de semana da sua vida. E tanta prevenção que foi feita a nível de lares, mesmo a nível de serviço de saúde, e havia muitas pessoas em estado terminal que aconteceu exatamente a mesma coisa, que não puderam ter contacto com os seus familiares. Este Pablo representa muito bem o que é a velhice e o que é que foi viver o Covid com a idade deles. Porque, apesar de ele ter vivido 2 guerras, foram-lhe dizer que na última guerra da sua vida, porque era a última guerra que ele iria viver, ele ia ter que agir de uma forma totalmente cobarde e refugiar-se dentro do seu quarto. Eu não quero com isto dizer que era totalmente de acordo que as pessoas tivessem o contacto com os familiares e que as coisas não tivessem tido o controle que tiveram. E não é isto que eu quero dizer. Eu quero dizer que a questão social e a questão do bem-estar das pessoas a nível emocional foi colocado para segundo plano por uma necessidade de prevenção e uma necessidade de tentarmos minimizar os riscos. E para mim isto é extremamente difícil de falar, e este livro provocou-me estas angústias todas e deixou isto muito à flor da pele, porque eu consegui identificar não só no papel desta médica de agente de ação, mas também no papel deste idoso, que eu também vi isto na cara das pessoas, e ver que nós estávamos a pedir, e pedimos demais, às pessoas para que as consequências não fossem tão graves. Infelizmente perdi bastantes idosos com uma infecção, que estávamos a 4 dias de receber a vacina, quando o primeiro caso positivo apareceu. Eu própria, posteriormente, também fui infectada, mas talvez de todas as colegas fui a que vivi todo o tempo de infecção de forma ativa, porque como eu tinha estado de férias, eu não fui das primeiras a ser contaminada. Eu fiquei contaminada posteriormente aos idosos e tive que salvaguardar também o trabalho da ação junto dos idosos e tive que apoiar também as auxiliares e fazer com que o VAR não fechasse de vez e os idosos não tivessem que ser colocados noutro sítio, e também para que as pessoas que nós conseguimos manter no lar estivessem totalmente vigiadas e com os cuidados básicos assegurados. A Inês, que é então uma médica aqui no livro, também passa uma situação que a enfermeira do nosso lar, e se calhar a enfermeira da maioria dos lares aqui do país, e se calhar a maioria dos trabalhadores aqui do país teve que viver, que era querer encaminhar idosos para o serviço de urgência e receber como resposta da outra parte que o serviço de urgência estava extremamente entupido e que não iam conseguir dar resposta às necessidades que o utente necessitava. Isto se calhar não foi muito falado, mas eu penso que morreram tantos idosos no nosso país e tantas pessoas no nosso país porque houve uma sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde, e acho que os cuidados que os idosos, sendo pessoas mais frágeis, estavam a necessitar, não foram conseguidos dar resposta. Nós tivemos uma situação de que,
infelizmente tivemos que encaminhar alguns utentes para o serviço de urgência e receber um telefonema por parte do hospital a dizer a partir de agora não pode mandar mais nenhum para cá. E nós ficar com a sensação de que estávamos de pés e mãos atados, porque também não podíamos deixar as pessoas morrer sem ter a devida assistência que necessitavam e que nós também não conseguíamos dar no ar, apesar de termos imensos idosos já a oxigênio. Havia meios que nós não tínhamos sequer para dar resposta às necessidades que eles estavam a necessitar. E sei que esta sobrecarga no Sistema Nacional de Saúde também levou a que houvesse tantas mortes e tantas perdas por causa dessa sobrecarga. Para mim este foi um livro extremamente emotivo, porque ele representou tão bem aquilo que nós vivemos junto destes idosos que nós tínhamos que proteger, que para mim tornou-se um livro muito especial. E claro que isto, depois deste discurso todo que eu tive aqui para fazer opinião a um livro, é perceptível que para mim foi uma leitura 5 estrelas e eu pretendo mesmo que toda a gente leia o livro e que perceba aquilo que, apesar de retratar uma história em Espanha, nós portugueses também vivemos isto e se calhar parte das pessoas não tem isto tão claro se não teve ninguém em contacto direto nestas instituições de apoio a pessoas da terceira idade. Não me vou alongar mais, também já deixei aqui a minha opinião clara daquilo que eu achei do livro. Espero que leiam mesmo o livro, leiam mesmo porque é um livro fantástico. Para mim foi uma leitura 5 estrelas e não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e subscrever o canal, e quanto a nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas reflexões. Tchau!